Bem, pessoal, a gente estava estudando limites, né? Limites. Mas vamos abrir um parêntese nesse estudo de limites. A gente começou só na aula passada, né? Mas vamos ver uma coisa que a gente vai precisar para limites, que é funções limitadas, né? Funções limitadas. Funções limitadas, né? Olha, vamos ver o caso de função limitada de uma variável e função limitada de várias variáveis, né? Primeiro de uma variável, né, que vocês estudaram lá no cálculo 1, né? Então, funções limitadas de uma variável. O que é uma função? Eu tenho aqui uma função y igual a f de x de uma variável. Ela tem o domínio dela, a imagem dela, o gráfico dela. O que significa essa função ser limitada, né? Então, essa f é limitada se existe um número m maior que zero, tal que f de x em módulo é menor ou igual a m. Para todo x no domínio da função. Né? É isso que é ser limitado. Né? É isso que é ser limitada. Essa condição, dizer que o módulo de um número é menor que outro, significa dizer que esse número que está aqui no módulo está entre menos esse e mais esse. Quer dizer, isso aqui eu poderia escrever assim, que é equivalente. Menos m menor ou igual que f de x menor ou igual que m, né? Que m. Essas duas afirmações são equivalentes, né? Para todo x pertencente ao domínio, né? Então, quer dizer, uma função, em termos de gráfico, ainda não, ainda é o seguinte, quer dizer, ainda sem falar de gráfico, né? Uma função, em outras palavras, ela é limitada se os valores dela não crescem indefinidamente, se os valores delas são limitados por um número. É isso, né? Tá? Em termos de gráfico, né? Gráfico de função de uma variável, né? O que acontece com uma função limitada? Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x, né? Aí, vamos pegar esse menos m e esse m aqui. O menos m, eu vou representar aqui, o menos m. E o m aqui. Aí eu vou pegar essa reta aqui. Isso aqui, ou isso aqui, né, tanto faz, são equivalentes, me diz que os valores da função estão entre menos m e m. Então, eles estão nessa faixa aí, né? Uma função é limitada se ela cumpre com isso, né? Quer dizer, para todo x aqui, o f de x está nesse intervalo aqui, ó. Menos m e m. É isso que é ser limitado, né? E certas funções famosas são limitadas, né? Por exemplo, olha, são funções limitadas. São funções limitadas. A função seno, né? Seno de x é limitado por 1 em menos 1, né? Por menos 1 em 1, quer dizer, o módulo da função seno de x é menor ou igual que 1 para todo x pertencente aos reais, porque o domínio dela é todos os reais, né? E aí o gráfico da função seno, então, ele fica compreendido aqui na faixa entre menos 1 e 1, né? Entre menos 1 e 1. Aqui assim, né? Ele toca lá, né? É isso.
toca aqui também, né? É isso. A função cosseno também é limitada. Cosseno de x também é limitada pelo 1. Também o gráfico dela é igual, é parecido com aquele, é só deslocado, né? É só deslocado um pouco. Aqui menos 1, aqui 1. O cosseno ele é assim, ó. É essa mesma curva aí, só que você pega e arreda ela para cá. Esse ponto que você coloca bem aqui. É a mesma curva chamada senoide, né? É uma função limitada. Outra função que é limitada, essa aqui, ó, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Essa função, se você pegar essa função, ela é toda positiva. Então, tanto faz você colocar módulo ou não. Ela é não negativa. Ela é não negativa. Ela é positiva mesmo. Ela não atinge o zero. Ela é positiva. Os valores dela são todos positivos. E ela é sempre menor que 1. Porque, olha, você está dividindo 1 por 1 mais alguma coisa. Menor ou igual que 1. Então, esse denominador é sempre maior que o numerador. Então, essa é maior ou igual. Então, essa divisão, você está dividindo um número por outro maior que ele. Então, é menor que 1. Ou igual, se esse x for 0, aí dá. Tá? Então, é uma função limitada também. E pelo 1 também, né? O gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. É assim. Aqui está o x, aqui está o y. Faz isso aqui assim. Ela passa aqui no 1, né? O ponto máximo dela é 1. Ela está, então, nessa faixa aqui, entre menos 1 e 1 também, né? Outra função que é limitada, vou colocar bem aqui, ó. Y igual a x sobre módulo de x, por exemplo, né? Para todo x diferente de 0, né? O domínio dessa função é os reais não nulos. O gráfico dessa função é essa reta aqui, menos 1, e aqui 1. Então ela está nessa faixa aqui, ó, entre menos 1 e 1 também, né? Então, essas aí são funções limitadas, né? Isso aqui é uma função limitada. Agora, a função que não é limitada de uma variável. São funções que o gráfico não cabe numa faixa assim, né? São funções que os valores não são limitados, eles crescem muito ou decrescem muito, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, y igual a x, essa reta aqui, ó, bissetriz do eixo x e eixo y, não é limitada, vai crescendo para sempre, diminuindo para cá também. Y igual a x quadrado, não é limitada. O gráfico, ó, uma parábola, isso aqui é só um pedaço da parábola, ele vai crescendo para... Não é limitada. A exponencial não é limitada. O gráfico, ó, vai subindo. Função logarítmica não é limitada. O gráfico, ó, vai embora, tá? É isso que é a função limitada, tá? E em que situação a gente se envolve com função limitada lá no cálculo 1? Vocês lembram, não? Em que situação você precisa apelar para as funções limitadas para lidar com aquela situação? Hein? Vocês já esqueceram? Já esqueceram, pessoal? Olha, eu falei aqui que o seno é uma função limitada, mas, na verdade, não é só... É o seno composto com qualquer função é limitado, tá? Por exemplo, se eu coloco assim, ó, y igual a seno de x ao quadrado mais x mais 1. É limitada.
Porque sendo calculado em qualquer coisa, vai estar entre menos 1 e 1. Qualquer coisa. Y igual a seno de 1 sobre x. Esse número aqui cresce muito para x perto do zero. Mas calculou seno, fica entre menos 1 e 1. Então, seno de qualquer coisa é limitado. Ou cosseno também, né? Tá? Tá, mas voltando ao que eu estava falando, em que situações da vida, em que situações do cálculo 1 a gente se envolve com funções limitadas? Né? Olha, por exemplo, eu digo assim, eu vou calcular esse limite aqui. Limite lá no cálculo 1. Quando x tende para zero, da função x seno de 1 sobre x. Como é que eu calculo esse limite? Esse limite dá para fatorar e simplificar? Não. Dá para aplicar L'Hopital? Não. Né? Como é que eu calculo esse limite? Esse limite eu calculo assim, ó. Esta função aqui, o limite dessa, se fosse só esse limite aí, ia ser zero. É só substituir, não é uma indeterminação. Esse limite é zero. Esta é limitada. É seno de alguma coisa, é limitada. Então o limite é zero. Porque lá no cálculo 1 tem um teorema que diz que se você tem o limite do produto de duas funções, quando x tende para um ponto, se o limite da primeira é zero e a segunda é limitada, então o limite é zero. É um teorema lá do cálculo 1. E é assim que você resolve esse limite. Você aplica esse teorema para resolver esse limite aí. Tá? É isso. Essa é uma situação que você se envolve com funções limitadas lá no cálculo 1. Né? Por exemplo, se eu peço para vocês calcularem esse limite aqui. Limite de x ao quadrado sobre módulo de x. Quando x tende para zero, quanto dá esse limite? É zero sobre zero, é uma indeterminação. É zero sobre zero, então eu posso aplicar L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. Mas a função de baixo não tem derivada no zero. Não dá para aplicar L'Hopital. Só dá para aplicar L'Hopital quando deriva em cima e embaixo. Né? Então, um jeito de você fazer aqui é pegar esse x² e escrever assim, ó. Tá? Essa tende para zero. Essa é limitada, aquela que eu falei lá, né? Estava o gráfico desenhado. É limitada. Então é zero, tá? Tá aí, tá. Isso é cálculo 1, revisão do cálculo 1, tá? Agora vamos ver funções limitadas de várias variáveis, tá bom? Então vamos lá. Poxa, nesse círio eu emagreci. Está caindo aqui. Em vez de eu engordar, como ele sobe, eu emagreci. Olha, funções limitadas de várias variáveis. Tá? Funções limitadas de várias variáveis. É assim, ó. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui uma função de n variáveis, pode ser 2 variáveis, 3 variáveis, tomando valores em R. Né? Eu vou dizer que essa função f é limitada. Do mesmo jeito, se existe um número m maior que zero, tal que o módulo de f de x é menor ou igual que m.
para todo x pertencente ao domínio da função, tá? E eu volto a dizer, esse x maiúsculo aqui, ele representa uma ênupla, né? Se esse n for 2, esse x representa o par xy. Se esse n for 3, esse x maiúsculo aqui representa o par xyz, tá? Tá. Então, e do mesmo jeito também, você poderia escrever assim, ou você poderia escrever assim, menos m menor ou igual que f de x menor ou igual que m. Então, se você tira o módulo, você tem que escrever desse jeito aqui, tá? Se o n for 2, e aí eu tiver com uma função de duas variáveis, né? Então, no caso em que o n é 2, então a minha função ela vai ser limitada se ocorrer isso aqui, né? Menor ou igual que m para todo x, y no domínio da minha função, tá? Ou então, f de x, y é maior ou igual que menos m, menor ou igual que m, né? É isso. Neste caso aqui, quando n é 2, que a gente pode fazer um esboço do gráfico da função, vai ocorrer o seguinte, olha, Quando n é 3, né, 3 variáveis, já não dá para a gente fazer o esboço. Vai ocorrer o seguinte, olha, eu tenho aqui o eixo z, aqui o eixo x, e aqui o eixo y, tá? Bem aqui eu vou desenhar o m e aqui o menos m. Aí aqui em cima, passando aqui pelo m, eu vou desenhar o plano que passa aí pelo m, ó. Imagina um plano aí, tá aí um pedaço dele, né? E aqui embaixo eu vou desenhar um plano passando aqui pelo menos m, né? Um plano paralelo ao plano xy, tá? Tá aqui assim. Tá bom? Isto aqui quer dizer que os valores da minha função estão entre menos m e m, né? Que a gente pode escrever o z igual a f de xy, né? Porque pensando no gráfico da função, o gráfico da função são os pontos x, y, z, f de xy. Esses pontos, que são os pontos do gráfico da função, eles vão estar entre o z aqui, o z, eixo z, ó, entre menos m e m. Então, se a minha função for limitada, o gráfico dela é uma superfície entre esses dois planos. É uma situação análoga para a função limitada de uma variável em que o gráfico dela está entre duas retas, né? Então, o gráfico de uma função de duas variáveis limitada é uma superfície aqui, assim, entre esses dois planos, tá? Entre esses dois planos, tá bom? Uma coisa assim, mais ou menos, tá? Olha, vamos ver exemplos de funções limitadas, né? Exemplos de funções limitadas. Olha, por exemplo, vamos ver exemplos aqui, ó. Exemplos. Primeiro aqui, ó, esta função aqui, ó, x² sobre x² mais y². O domínio dela é todo R2 excluindo a origem, né? Essa função é limitada. É limitada. Por que essa função é limitada? Você tem que provar, né? Você tem que se convencer que ela é limitada. Você tem que convencer os outros que ela é limitada, né? Um jeito é você fazer o gráfico dela e ver que está entre dois planos. Pronto, ela é limitada.
Mas esse jeito de fazer o gráfico, às vezes, não é legal, porque o gráfico, como eu já falei, às vezes você consegue só desenhar um pedaço dele, né? E aí, fora daquele pedaço, ela continua limitada, então é bom você fazer uma demonstração analítica de que ela é limitada, né? Um jeito é assim, ó, você pega o módulo da função e tenta mostrar que ele é menor ou igual que um número, né? De fato é isso, olha. Pega o módulo dessa função. Como ela é toda, está tudo ao quadrado aqui, o módulo dela é ela mesma. Tá? Ela mesma. Agora observem isso, ó, esse numerador e esse denominador. Já falei isso aqui. Esse numerador é menor ou igual que esse denominador. Porque esse numerador aqui é x ao quadrado. O denominador é o x ao quadrado somado com uma coisa não negativa. Então isso aqui vai dar menor ou igual que 1. Pronto, é isso. Esse argumento é muito usado para você provar que uma função é limitada, né? Então você conclui que isso aqui, ó, sem precisar de módulo, é menor ou igual que 1, né? Menor ou igual que 1. Nem precisa de módulo. Mas deixa o módulo, porque o módulo é a definição, né? Então ela é limitada. Outra que é limitada. F de xy igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função é limitada. É limitada. Por que ela é limitada? Vamos provar que ela é limitada. Eu vou pegar o módulo dela. Tá? Agora já não dá mais para eu só tirar do módulo, porque aqui não está ao quadrado, né? Esse x pode ser positivo ou negativo. Então não dá. Mas eu sei que o módulo de um quociente é o quociente dos módulos, né? O módulo de uma divisão assim é o módulo do de cima sobre o módulo do de baixo. Mas o módulo do de baixo é positivo, porque eu estou pegando aqui a raiz positiva, tá? Raiz é sempre mais ou menos, mas você pega uma delas quando você vai trabalhar com função, porque a função ela só pode ter um valor. Eu estou pegando a positiva. Se eu quisesse a raiz negativa, eu ia colocar menos aqui, tá? Então é isso. E agora? E agora eu sei que esse módulo aqui, módulo de um número, é a raiz quadrada dele ao quadrado. Isso é igual a isso. E agora eu tenho uma divisão de raízes. Então isso é uma raiz só, né? Uma propriedade da raiz. Isso aqui é a raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? E isso que está aqui dentro é menor ou igual que 1. Então isso aí é menor ou igual que 1. Coloco 1 no lugar disso, cresce. Então isso aqui é 1. Pronto. A minha função é limitada mesmo, porque o módulo dela é menor ou igual que 1. Aquele m lá da definição é 1, né? Tá? Então pronto, é limitado. Olha, se eu quisesse que fosse 2, por exemplo, eu ia colocar 2 aqui, 2, 2, 2, ia ficar 2 aqui, né? Se eu quisesse um outro majorante que não fosse 1, né? Essa função é limitada. Outra que é limitada. Essa aqui, ó. F de xy igual a x vezes y sobre x quadrado mais y quadrado. Também é limitada. Tá? Essa função aí ela é menor ou igual que meio. Se você desenvolver aí e provar que ela é menor ou igual que 1, vai estar certo também, porque meio é menor que 1, né? Então, não precisa você achar o menor majorante dela, né?
Um menor majorante é meio. Então ela é limitada também. Eu deixo como exercício para vocês fazerem isso aí, tá? Tá lá, eu acho que está feito lá nas notas, se você quiser ler lá, tá? É isso. Outra função que é limitada. Vamos colocar aqui uma de 3 variáveis que é limitada, ó. Vê se vocês concordam comigo que essa é limitada. Vê se vocês concordam comigo. X, Y, Z igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. É limitada, concorda que é limitada? Porque é 1 dividido por 1 mais uma coisa não negativa. Esse denominador é maior ou igual que esse numerador, então isso aqui é menor ou igual que 1. Então ela é limitada também, é limitada, tá? Tá? Limitada. Olha, essa função aqui é o nosso primeiro exemplo. É a função aqui, x ao quadrado sobre y quadrado, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É esta função aqui, ó. Tá? É esta função que é limitada. O gráfico dessa função é uma função de 2 variáveis, né? O gráfico dessa função é esse aqui, ó. É um gráfico estranho. Ela tem esse rasgo aí no meio, ó, porque ela não está definida no zero, no 0, 0, na origem. Então ela tem esse buraco aí mesmo, ela tem que ter esse buraco porque ela não está definida na origem. Tá? E vejam que ela está compreendida entre 2 planos. O z igual a menos 1 e z igual a 1, né? Conforme eu falei aqui, ó. Eu falei que o gráfico de 2 funções, o gráfico de uma função limitada, ele está compreendido entre um plano e outro, né? Aqui o m e o menos m. No caso aqui, da nossa função aí, o m é 1, né? Tá? Ok. Vamos voltar lá. Essa outra função aqui, ó, essa função eu coloquei 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Em vez de trabalhar com esta aqui, eu coloquei um 2 aqui. Ó. É aquilo que eu falei. Ó. Se tivesse um 2 aqui, ficaria um 2 aqui, ficaria um 2 aqui, ficaria um 2 aqui, um 2 aqui e daria um 2. E ela seria limitada de qualquer jeito, né? Eu coloquei esse 2 só para não ficar o tempo todo dando 1 e menos 1. E está aqui o gráfico dela, ó, com 2, ó, é essa função aí. Ó. Tá? De novo, ela tem problema na origem, né? Não está definida na origem. E ela está limitada entre o plano, ó, o gráfico dela está entre 2 planos. O z igual a menos 2 e z igual a 2. Olha, é 1, aqui é 2, ó. Aqui é menos 1, ó. Não está aparecendo menos 1. Menos 1 aqui, ó, e menos 2 aqui. Tá? É isso. Essa outra aí não falei. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa que eu deixei como exercício para vocês. Esta aqui, ó. X vezes y sobre x quadrado mais y quadrado. Ela está limitada pelo meio. Então o gráfico dela está entre o z menos meio e z meio, né? Z igual a menos meio, z igual a menos meio. Está aqui o gráfico dela, ó. É estranho também o gráfico dela, ó. Tá? Olha o meio bem aqui, ó. E olha o meio bem aqui também, o menos meio, ó. Ela está limitada entre esses 2 planos. Está contida ali entre os 2 planos, z igual a menos meio, z igual a meio, tá? Ok. É isso que é função limitada, tá, pessoal? Olha, presta atenção aqui, presta atenção. Gravem essas funções aqui, ó. X ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Ela é limitada, é uma função importante, ela aparece muitas vezes. Esta aqui também aparece muitas vezes. Gravem essa aqui, tá? Sim, olha, sim.
Qualquer função que eu inventar envolvendo o seno ou o cosseno vai ser limitada também, tá bom? Ó, vou inventar uma aqui, ó. F de xy igual a seno de x sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. É limitada, concorda? Que é seno de uma coisa, seja lá o que for essa coisa, está entre -1 e 1, o seno, né? Cosseno também. Cosseno de x, y, z ao cubo menos 2y quadrado menos 3x. Aqui uma de 3 variáveis. É limitada também, tá? Cosseno de qualquer coisa é limitado. Tá bom, pessoal? Então isso aí que é função limitada, tá? Isso que é função limitada. Vamos voltar para o nosso assunto que a gente estava estudando. Limite. Gravem essas duas, tá? Isso vai reaparecer aqui para a gente futuramente. Ok. Limite. Limite de funções de várias variáveis. Continuar. Limite de funções de várias variáveis. Ok? Então, vamos lá, vamos retomar. Eu vou pegar aqui uma função de várias variáveis, n variáveis, tomando valores em R, uma função. Vou pegar aqui P0, um ponto de acumulação do domínio da minha função, desse A aqui. Um ponto de acumulação de DF, tá? E vou pegar aqui L, um número real, né? Um número real. E eu estou nessa situação aqui, ó. Aqui está o Rn. Aqui está o Rn. R2, R3, faz de conta que aí é o Rn, tá? Aqui está a minha função de Rn em R. Né? A minha função de Rn em R. Aqui está o domínio da minha função, que eu não vou desenhar para não complicar muito aqui as figuras. E aqui eu tenho P0, um ponto de acumulação. Um ponto de acumulação do domínio da minha função. Pode ser que esse ponto esteja no domínio. Pode ser que ele não esteja no domínio. Mas ele estando ou não no domínio, ele é um ponto de acumulação do domínio. Quer dizer, próximo desse ponto tem infinitos pontos do domínio, né? E bem aqui está o L. Bem aqui está o L. Quando é que esse L é o limite desta função quando x tende para P0? O que tem que acontecer para esse L ser o limite desta função quando x tende para P0? Ou seja, o que tem que acontecer para isso aqui, para eu poder escrever isto aqui, ó. Limite de f de x, ó, o xão maiúsculo, tá? Porque é um elemento daqui, do Rn. Ele pode ser um par, pode ser uma terna, uma ênupla. Limite de f de x, quando x tende para P0, é igual a L, esse L. O que tem que acontecer? Tem que acontecer o seguinte, se eu pegar uma sequência de pontos, eu já expliquei isso, tá? Estamos só retomando, tá bom? Se eu pegar uma sequência de pontos convergindo aqui para o P0, e eu calcular a imagem dessa sequência pela minha função, essas imagens têm que convergir aqui para o L. Quanto mais eu me aproximo do P0 com esses pontos do domínio da função, mais as imagens desses pontos têm que se aproximar do L. Se isso acontecer para qualquer sequência que eu pegar, então aquele L é o limite. Qualquer uma. Se eu pegar uma outra sequência aqui que ela vem
loucamente aqui se aproximando do L, né? Se aproximando aqui do L, do P, do P0, e eu calculo a imagem dela. Essas imagens têm que estar se aproximando do L. Se isso acontecer, aquele L é o limite, né? Caso isso não aconteça, o L não é o limite, né? Caso aconteça o seguinte, olha, caso aconteça o seguinte, eu estou aqui com o meu Rn, estou aqui com o meu P0, ponto de acumulação da minha função f, e eu tenho aqui o R. Aí eu pego uma sequência de pontos aqui, convergindo pro P0. E aí eu observo que essa sequência de pontos converge para um certo L1 aqui. E aí eu pego uma outra sequência de pontos, né, convergindo para o P0, e eu observo que essa outra sequência de pontos converge para um L2 aqui, diferente de L1. Se isso acontecer, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever assim: o limite de f de x, quando x tende para P0, não existe. Se isso acontecer, tá? É justamente o caso de uma função que eu mostrei, uma parecida na aula passada. Vamos lembrar aqui, né? É justamente o caso desta função aqui, olha. Vamos pegar esta função aqui. F de xy igual a 2xy sobre x² mais y². Na aula passada eu peguei essa função, só que eu não tinha colocado esse 2. Agora eu vou colocar esse 2. Fica melhor com esse 2. Tá? Peguei essa função aí. E eu quero saber o limite dela. Olha, em primeiro lugar, antes de saber qual é o limite, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? Eu posso calcular essa função em todos os pontos do R2, exceto na origem. Exceto na origem, tá? Então, o domínio dessa função é todo o R2 aqui, tirando aqui a origem. A origem aqui, 0, 0, não está no domínio, mas todo o resto está. Então, o 0, 0 é ponto de acumulação da minha função. Então, sendo ponto de acumulação, eu posso calcular o limite da minha função quando o xy, esse xy agora faz o papel desse xzão aqui, tá? Tende para 0, 0. O que é isso aqui? Né? Não sei se vocês estão lembrados da aula passada. Olha. Eu vou pegar aqui o R, que é onde ela toma valores, e vou pegar uma sequência de pontos aqui, convergindo para o 0, 0, mas pontos que estão sobre o eixo X. Então, são pontos da forma assim. E aí eu pego a minha função, para cá. Pego a minha função e calculo nesses pontos, né? Calculo nesses pontos. F de x0. Olha, minha função aqui, ó. Eu estou fazendo y igual a 0. Então vamos colocar y igual a 0. Vai ficar 2x vezes 0, x² mais 0 ao quadrado. Aqui dá 0 sobre x², que é 0. Então esses pontos todos aqui, que estão convergindo aqui para o 0, 0, são levados no zero. São levados no zero. Em vez de você pegar uma sequência aqui que converge para o x0 e ela converge para o L1, na verdade elas dão todas iguais a esse L1, né? Tá bom. Aí eu vou pegar a bissetriz aqui do primeiro quadrante,
que são os pontos dessa reta aí, e vou pegar uma sequência de pontos aqui, convergindo para o 0, 0, mas que estão sobre essa reta. Sobre essa reta, esses pontos são assim, x, y, só que o y é x. O y é x, então são pontos da forma xx. E eu vou calcular a minha função neles. F de x, x. Então o y é x, a minha função aqui, ó, a minha função aqui, tá aqui minha função, o y é x, tá? Então eu vou ter aqui 2x, o y é x, né? Então x sobre x quadrado mais o y é x, x quadrado. Então isso aqui dá x vezes x dá x quadrado, 2x quadrado. E x quadrado mais x quadrado é 2x quadrado também. Então isso aqui é 1. Então todos esses pontos que estão convergindo aqui para o 0, 0 e estão sobre essa reta, eles convergem aqui para o 1. Então, esse limite não existe. Esse limite aqui não existe. Porque não era para acontecer isso. Todas as sequências que convergem para o 0, 0 eram para convergir para um único ponto, seja 0, 1, meio, sei lá. Mas um único número aqui. E não está acontecendo isso. Eu pego uma sequência que converge para 0, por um caminho, esses pontos são levados num número. Eu pego outra sequência convergindo para o 0 por outro caminho, e esses outros pontos são levados no outro número aqui, no 1 no caso. Então não existe esse limite, tá? Para existir o limite, não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso, tá bom? Não pode acontecer isso. Todo mundo, a imagem das sequências que convergem para aquele ponto, o tal do ponto de acumulação, né? Onde eu quero calcular o limite, elas têm que ir para o mesmo número. Olhe então uma coisa que acontece. Observem uma coisa que acontece. Observem uma coisa que acontece. Eu tenho aqui o 1 e o 0. O 1 não é o limite dessa função, tá? Não é, porque o limite não existe. Não é só que o 1 não é limite, o 2 não é, o 0 não é, ninguém é limite dessa função. Mas vamos pensar aqui no 1 especificamente. O 1 é um número que não é o limite dessa função. Aí eu vou pegar um intervalo de centro no 1. De centro no 1. Esse intervalo ele não é tão grande assim, ele deixa o 0 de fora, tá? Ele tem raio meio, digamos, esse intervalo. Metade dele é meio. Tá? Olhem o que acontece. Para esse intervalo aí, qualquer bola aberta que eu pegar de centro no 0, 0, que é o ponto onde eu quero calcular o limite, qualquer bola aberta aqui que eu pegar, sempre vai ter um ponto aqui, ó, um ponto aqui, por exemplo, cuja imagem, qual é a imagem desse ponto? É 0. A imagem desse, vai ter um ponto x aqui, tal que a imagem dele cai fora desse intervalo que eu peguei. E qualquer bola que eu pegar, por menor que seja a bola, eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha aqui. Aí eu vou pegar um ponto que está dentro dessa bola e sobre o eixo x. A imagem desse ponto cai fora do intervalo que eu peguei. Entendeu? Então esse 1 não pode ser o limite mesmo. Porque não acontece de todas as sequências que convergem para o 0, 0, as imagens irem convergindo para ele. Porque se eu pego um intervalo de centro nele, tem imagem caindo fora desse intervalo. Sempre vai ter imagem caindo fora desse intervalo. Por mais perto que eu esteja do 0, 0, vai ter ponto que vai estar lá, perto do 0, 0, e a imagem caindo fora desse intervalo. Então esse cara não é o limite da função. O 1 não é o limite, entendeu? É isso. O 1 seria o limite se não acontecesse isso. Entendeu? Se dado um intervalo que eu pego aqui, qualquer intervalo que eu pegar aqui de centro no 1, toda bolinha que eu pegasse aqui, para qualquer intervalo que eu pegasse aqui, sempre existiria uma bolinha aqui
de centro no 0, 0, tal que todo mundo dentro dessa bolinha, a imagem cairia aqui dentro. Tá? É isso, olha. Então vai acontecer o seguinte, pessoal, ó. Vai acontecer o seguinte. Vamos voltar para o caso geral, ó. Eu vou pegar a minha função, A contido no Rn em R, vou pegar P0, ponto de acumulação desse A, que é o domínio da função, e L um número real. E eu estou aqui nesta situação. Ó. Nesta situação. Aqui está o P0, aqui está a minha função, e aqui está o L. Esse L é o limite da minha função f, quando x tende para P0, se acontecer o seguinte, para qualquer intervalo que eu pegar de centro em L, sempre eu vou ser capaz de achar uma bola aberta de centro em P0, tal que todo ponto que está dentro dessa bola e no domínio da função, a imagem cai dentro do intervalo que eu peguei inicialmente, tá? A gente vai exigir uma coisa a mais, vai ser assim. Esse L vai ser o limite da minha função se, para todo intervalo que eu pegar aqui, eu sempre encontro uma bola aqui, de centro em P0, tal que todo mundo que está dentro dessa bola, e no domínio da função, e diferente do P0, porque o P0 pode não estar no domínio da função, então eu posso não poder calcular a imagem do P0, né? Tal que todo mundo que está dentro dessa bola, no domínio da função, e diferente de P0, a imagem cai dentro do intervalo que eu peguei, tá? Se isso acontecer, não acontece essa coisa aqui, que estava acontecendo, esse mal que o 1 padece. Não acontece de você pegar um intervalo de centro nele e ter pontos bem próximos do ponto de acumulação aqui, cuja imagem cai fora desse intervalo. Não acontece. Acontece o contrário. Eu pego o meu intervalo aqui, aí todo mundo dentro da bola tem a imagem caindo dentro do intervalo. Se isso acontecer, esse L é o limite, tá? Só que a gente gostaria de falar isso usando outras palavras, né? De modo que a gente, nessas outras palavras, a gente não usasse desenho, né? E a gente pudesse explicar que o L é o limite dessa função quando x tende para P0 de um modo analítico, né? Modo analítico é não fazer desenho. E é aquele mesmo jeito de função contínua lá que a gente já está acostumado. É assim, ó. Em vez de dizer para todo intervalo de centro em L, eu digo para todo número que corresponde ao raio desse intervalo. Eu vou chamar para esse número de epsilon. Em vez de dizer que eu sou capaz de encontrar uma bola de centro em P0, eu vou dizer que eu sou capaz de encontrar um número delta, que vai ser o raio desse intervalo, dessa bola. Em vez de dizer que para todo ponto que está dentro da bola, eu vou dizer assim, para todo ponto cuja distância ao P0 é menor que delta, aí está dentro da bola. E aí a imagem dele tem que cair dentro do intervalo. Mas em vez de dizer que cai dentro do intervalo, eu vou dizer que a distância da imagem dele ao L é menor que epsilon. Aí cai dentro do intervalo. Então, pessoal, olha, presta atenção, tá? Esse é o formalismo da coisa. Então, o limite da minha função f de x, quando x tende para P0, é L, se e somente se ocorre o seguinte. Para todo epsilon, aí você já pensa em para todo intervalo, né? Para todo epsilon maior que 0, existe a bola. Aí você diz, existe o raio da bola, existe delta. Existe delta. Maior que 0. Tal que, se o x está no domínio da função, e a distância do x ao P0 é menor
que delta, a distância do x ao P0 é menor que delta. E o x não pode ser P0. Então, eu vou dizer assim, que a distância do x ao P0 é maior que delta e é maior que zero. Então, eu vou escrever assim, ó. Isso e a distância do x ao P0 é menor que delta e maior que zero. Aí, esse maior que zero está aqui só para dizer que o x não pode ser o P0, tá? Que em se tratando de limite, você quer que esse ponto vá se aproximando do ponto de acumulação sem que ele seja o ponto de acumulação. Isso implica, então, que a distância do f de x ao L, a distância do f de x ao L, é menor que epsilon, tá? Epsilon. É isso. É isso que significa, analiticamente, que o L é o limite de f de x quando x tende para P0. Observem que eu estou explicando aqui o significado disso, né? O L ser o limite dessa função quando x tende para P0, sem fazer desenho, só escrevendo palavras e símbolos, né? Isso que é explicar analiticamente, né? Aqui eu estou explicando geometricamente, porque eu estou fazendo desenho, tá? Tá bom. Vocês entenderam? É isso que é ser o limite, tá? Isso que é ser o limite de uma função. Toda vez que eu tenho uma função, um ponto de acumulação do domínio dela e um número real, se a função, o ponto de acumulação e o número real satisfizerem isto, eu digo que esse número real é o limite da minha função quando x tende para P0, tá? Tá bom? Em outras palavras, qualquer sequência que convergir aqui para o P0, a imagem vai convergir para o L. Qualquer sequência, não vai acontecer, se isso aqui for satisfeito, não vai acontecer de eu ter uma sequência convergindo para o P0 e a imagem convergir para o número, e uma outra sequência convergir aqui para o P0 e as imagens dessa outra sequência convergirem para outro número. Não vai acontecer, tá? Porque todo mundo que cai dentro dessa bola aqui, a imagem cai dentro do intervalinho lá. Então, todo mundo se aproxima desse L, e não de um e de outro, tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora, olha, uma coisa importante. Vocês lembram que a gente estudou função contínua? Vocês lembram da definição analítica de função contínua? Tinha a definição geométrica e tinha a definição analítica. Função contínua é aquela função que, graficamente, ela não tem contínua em um ponto, né? Ela não tem salto naquele ponto. Mas tinha a definição analítica de função contínua. Eu vou recordar aqui para vocês, ó. Vamos recordar aqui, ó. Deixa eu escrever bem aqui. A mesma F aqui, tá? Vamos supor agora que o P0, em vez de ser ponto de acumulação, ele é um ponto do domínio da função. Para eu dizer, para ser contínua, tem que ser um ponto do domínio, tá? Então tá. A minha F, essa F aí, é contínua em P0, se somente se o quê? Está aí no caderno de vocês, se vocês não copiam, na nota de aula está lá. Ó. É assim, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se o x está no domínio da função e a distância dele ao P0 é menor que delta,
Então, a distância do f de x, do f desse x aqui, ao f de P0 é menor que epsilon. Isso é que é ser contínua, analiticamente. Mas olha, é muito parecido. É muito parecido. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença, olha, você exige aqui que seja maior que 0, aqui você não exige. Então aqui você é mais rigoroso ainda, porque isso aqui tem que valer para o x sendo P0. Aqui o x não precisa ser P0. Ele não pode ser P0. Aqui ele pode. Então aqui, se você colocar isso aqui, também está valendo. Também está valendo, porque já está satisfeito por P0. Outra diferença. Em vez de L, é esse número que aparece aqui. Tá? Então, olha só o que acontece. Digamos que a minha função é contínua em P0. Então, isso aqui ocorre, isso aqui é verdade, ocorre isso aqui também. Só que, para um número, qual é o número? Para o f de P0. Então, se a minha função é contínua, o f de P0 é o limite dela. Tá? É isso. E reciprocamente, se o limite dela é o f de P0, vai ocorrer isso aqui, colocando f de P0 aqui. Então vai ocorrer isso aqui. Então ela vai ser contínua. Tá? Moral da história, moral da história, moral da história. Moral da história, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui. Uma proposição. Proposição é um pequeno teorema, tá? Pega a minha função aqui, de várias variáveis, P0, um ponto do domínio, só isso. Então, f é contínua em P0, se e somente se existe o limite dela, quando x tende para P0. E esse limite é o f de P0. É isso. É isso. Tal como lá no cálculo 1. Tal como lá no... Isso aqui, vocês lembram que vocês viram isso lá no cálculo 1? Ocorria isso lá no cálculo 1. Aqui ocorre também. Porque é a mesma definição, praticamente. Só que, quando ela é contínua, o L, quem faz o papel do L, é o f de P0. Então, ele é o limite. Entendeu? É isso. Moral da história, pessoal, é o seguinte, olha. Presta atenção. Isso aqui é importante. Se você vai calcular o limite de uma função em um ponto, e você observa que essa função é contínua nesse ponto, então o limite dela é só você substituir o ponto no lugar do x. Entendeu? É isso. É isso, tá? Olha, por exemplo, eu chego aqui com vocês e digo, pessoal, calcula esse limite aqui. Limite de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende para 1, 2. Calcula esse limite. Você vai pensar assim, olha, eu estou querendo calcular esse limite aqui, desta função, ó. Esta função, ela é contínua. Ela é contínua. Em todos os pontos, inclusive nesse. Então, o limite dela é só substituir o ponto nela. O x do ponto no x, o y do ponto no y. 1 mais 4, 5. Pronto, é esse o limite dessa função. Tá? É isso. Entendeu? Significa que, quando eu pego o ponto 1, 2, que está bem aqui,
Está bem aqui o ponto 1, 2. A minha função transforma números daí em pares daqui em números. 1, 2, 3, 4, 5. Se você pegar sequências de pontos que convergem para esse ponto 1, 2, as imagens vão convergir para o 5. E qualquer sequência que você pegar convergindo aqui para o 1, 2, as imagens vão convergir sempre para o 5, tá? É isso, porque o limite dela, quando o x tende para esse ponto 1, 2, é 5, tá? É isso. Tá bom ou não? Melzinho na chupeta, né? Uma dessa na prova, hein? Nem precisa você escrever isso aqui. Você pensa, quero calcular esse limite. Essa função é contínua nesse ponto. Pronto. Entendeu? Pronto. Nem precisa, só substitui. Eu já vou pensar, se você fizer isso aqui, só isso aqui, na prova, eu já vou, olha, ele viu que essa função é contínua nesse ponto e calculou, legal, tá certo, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa se explicar. Eu já vou entender que você pensou, tá? Esse outro aqui. Limite de 2xy sobre x² mais y² quando xy tende para 3, 1. Está aí essa função. Lembram dela? Estava calculando o limite dessa função aí, né? A gente calculou o limite dessa função aqui, ó. E a gente viu que não existia, né? Quando xy tende para 0, 0. Mas 0, 0 não está no domínio dela, né? Mas agora não, eu quero no ponto 3, 1. No ponto 3, 1, quanto dá aqui embaixo no ponto 3, 1? Dá 9 mais 1, dá 10. Então essa função, o denominador dela não se anula neste ponto. Então ela é contínua nesse ponto, vocês lembram? Quando eu tenho uma função dividida por outra, se a de cima é contínua e a de baixo é contínua também, e não se anula no ponto, o quociente é contínuo. É uma função contínua. Então essa função é contínua neste ponto aqui. Ela tem problema no 0, 0. No 0, 0, eu nem posso falar se ela é ou não contínua no 0, 0, porque o 0, 0 não está no domínio dela. Quando um ponto não está no domínio da função, você não levanta essa questão dela ser ou não contínua naquele ponto. Se o ponto não está no domínio, essa questão de ser ou não contínua para aquele ponto não é posta, não existe essa questão para o ponto que não está no domínio. Só para pontos no domínio. Este está no domínio e ela é contínua neste ponto. Então o limite dela é só substituir. 2, o x é 3... O y é 1, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 6 sobre 10, simplifica por 2, dá 3/5. Pronto, tá aí, esse é o limite, tá? É isso, é isso. Tá beleza? Muito simples, muito simples. Muito simples. Muito, muito simples. Essa aqui, limite de e elevado a x menos y sobre 2xy² mais 3. Quando xy tende para 2, 2. Ó, essa função é contínua no 2, 2. Ela é contínua em todos os pontos, na verdade. Como é que eu só substituo? O e é 2, o x é 2, o y é 2. 2 vezes 2 vezes 2 ao quadrado mais 3. Quanto vai dar isso? E elevado a 0. Aqui vai dar 4 vezes 4, 16. Mais 3. E elevado a 0 é 1. 16 mais 3 é 19. Pronto. Esse é o limite dela, tá? É isso, é isso. Essa é a primeira situação de cálculo de limite.
Nós vamos ver 5 situações. 5 situações. A primeira é essa. Você olha para a função que você quer calcular o limite dela, olha para ela e vê. Ah, essa função é contínua nesse ponto. Pronto. Calculo. Tá? A segunda situação é essa, olha. Vamos calcular esse limite aqui, olha. Vamos calcular esse limite aqui. Vamos calcular esse limite. Limite de raiz de x menos raiz de y sobre x menos y. Quando x e y tende para 1, 1. Vamos calcular, vamos pensar nessa função aqui, e ela vai nos dizer como proceder nesta segunda situação. Olha, a função que eu estou querendo calcular, o limite, é esta aqui, ó. Raiz de x menos raiz de y sobre x menos y, tá? Qual é o domínio dessa função? Vamos pensar aqui no domínio. Olha, o x não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual que zero. O y também. E o x não pode ser igual ao y. Olha, se o x é maior ou igual que zero, então tá, vamos colocar aqui. O domínio dessa função é esse conjunto aqui, ó. Todos os pontos x, y do R2, tal que o x é maior ou igual que zero, o y é maior ou igual que zero, e o y é diferente de x. Tá? Como é o desenho desse domínio? Vamos desenhar bem aqui. X maior, aqui está o zero, x maior ou igual que zero, então só para cá. Y maior ou igual que zero, só para cá. Então é só no primeiro quadrante. Só dá para calcular essa função no primeiro quadrante. E além disso, eu tenho que tirar aqui a bissetriz do primeiro quadrante. Então, eu tenho que tirar os pontos que estão aqui na bissetriz. Tá? E a origem, que a origem também está na bissetriz. Né? Então, o domínio dessa função é esse conjunto aqui, ó. Tudo que está aqui e tudo que está aqui. Você não pode calcular essa função num ponto que está aqui, ou aqui, ou aqui, ou sobre essa reta, ou na origem. Só dá para calcular aqui e aqui. Tá? E eu quero o limite dela neste ponto aqui, 1, 1. 1 aqui, 1 aqui. Então, neste ponto bem aqui, ó. Justamente um ponto que não está no domínio dela. Então, não dá para você aplicar aquele caso lá. Essa função é contínua aqui, eu vou só substituir. Não. Essa função, você nem pergunta se ela é contínua aqui, porque esse ponto não está no domínio. E se você achar de substituir, aqui o 1 no lugar do x, 1 no lugar do y, vai dar 0 sobre 0. É uma indeterminação. A gente diz assim, quando a gente fala assim, olha, esse limite é uma indeterminação. Por que a gente usa essa palavra, indeterminação? Porque você não sabe o que vai dar. Pode dar 0, pode dar 2, pode dar meio, pode dar 1. É uma indeterminação. E aí você pega e acha um jeito de resolver o limite, né? Esse jeito é levantar a indeterminação, né? Aí você, não, olha, é 2. De início você não sabia, era indeterminado, mas depois que você levantou a indeterminação é 2, por exemplo, né? É o caso aqui, tá? Você substitui aqui, é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Então, quanto vai dar esse limite? Né? Quanto vai dar? Vamos levantar a indeterminação. Olha, é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Eu quero saber, aqui está o meu ponto 1, tá? Eu quero saber, quando eu pego sequências aqui convergindo para esse ponto 1, 1, para onde essas sequências vão se aproximar. Para onde elas vão, a imagem delas vão, entendeu? É isso que eu quero saber. Se eu pegar uma outra sequência aqui, ó, e calculo as imagens dela, para onde elas vão? É indeterminado por enquanto, eu não sei, né? Mas olha, observem o seguinte.
Quando eu pegar um ponto xy do domínio da minha função, e aí eu vou calcular a minha função nesse ponto, eu posso fazer o seguinte, isso é igual, que nem lá no cálculo 1. Vou multiplicar em cima e embaixo, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dessa expressão. Olha, eu não alterei, continua igual, porque eu estou multiplicando por 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma. Agora, aqui é mais, é o conjugado, tá? É mais. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Isso é um produto notável. Isso dá a diferença dos quadrados, isso dá. Tá? Aqui continua, vai ser esse vezes esse. Tá? Isso aqui igual, continua igual. Isso aqui é o quadrado, some a raiz, né? Some a raiz. Então vai ficar x ali também. Aqui vai ficar x menos y. E aqui é mais, né? Mais. Ó. Então aqui vai ficar raiz de x mais raiz de y. Este corta com este. E eu vou ficar com 1 sobre raiz de x mais raiz de y. Tá? Isso que deu aqui, eu vou chamar de g. Vai ser a minha nova função, g de xy. 1 sobre raiz de x mais raiz de y. Tá? É uma nova função. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Essa nova função, qual é o domínio dessa nova função? Qual é o domínio dessa nova função? Olha, o domínio dessa nova função, g, são os pontos x, y, tal que, pertencente ao R2, tal que o x é maior ou igual que zero, porque está dentro de uma raiz, o y também, x maior ou igual que zero, y maior ou igual que zero, então também é só o primeiro quadrante, mas eu não preciso tirar a diagonal, porque não dá problema na diagonal. O x pode ser igual ao y, só não no zero, só não na origem, então eu teria que tirar o 0, 0. Só não na origem, que o x, aí porque vai dar 0 embaixo. Então esse é o domínio da minha função. Então o domínio da minha função g é tudo isso aqui, inclui essa reta. Inclui essa reta, só deixa a origem de fora. Tá? É um domínio maior. O domínio da minha função g, ele contém o domínio da função f que eu tinha inicialmente. Tá? Agora vejam, pessoal, vejam uma coisa, olha, observem uma coisa. Eu estou querendo calcular o limite dessa função. Eu estou querendo calcular o limite dessa função aqui. Então eu vou pegar uma sequência de pontos aqui e calculo essa função e vejo onde, calculo os pontos dessa sequência pela minha função e vejo o que vai dar. Mas como ela é igual a essa outra, em vez de usar esta, eu uso a outra. Então, tanto faz eu usar a função f ou a função g para calcular as imagens dessas sequências, porque elas são iguais no domínio da f. Os pontos que estão no domínio da f, elas são iguais. Tá? Isso aqui está ocorrendo, olha. Isso aqui está ocorrendo. A função f de xy é igual à função g de xy para todo ponto xy pertencente ao domínio da f. Tá? Então, o limite da função f, quando xy tende para 1, 1, é igual ao limite da função g, porque elas são iguais. Tá? Para onde uma sequência for, a f e a g vão levar na mesma coisa. São iguais. Só que tem uma diferença aqui. Tá? A g
é contínua nesse ponto. A F, esse ponto nem está no domínio dela. Então, aqui eu sei calcular o limite. Aqui eu não sabia. Aqui é só substituir. 1 mais 1 dá meio. Pronto. Entendeu? Essa é a segunda situação. Como é a segunda situação, pessoal? Olha, é assim. Você quer calcular um limite de uma função quando xy tende para um ponto que não está no domínio dela. Dá 0 sobre 0, é uma indeterminação. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai em busca de uma outra função que coincide com ela. Que coincide com ela no domínio dela. Que coincide com ela no domínio dela. Tá? E aí, então, os limites são iguais. E você torce para que essa outra seja contínua. É isso. Então, se você quer calcular o limite de uma função em um ponto que não está no domínio dela, você vai em busca de outra que seja igual a ela e que essa outra seja contínua, de modo que você possa calcular o limite dessa outra naquele ponto. É só substituir. Entendeu? Ah, professor, mas como é que eu vou em busca dessa outra? Eu vou multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado, fatorando, simplificando. É essa a sua busca. Racionaliza, fatora, simplifica, e aí você encontra, entendeu? Faz coisas, racionaliza, fatora, simplifica, faz coisas possíveis de serem feitas. Dá? Não vai fazer coisas impossíveis, não vai pegar a raiz de x mais y é igual a raiz de x mais a raiz de y. Não vai pegar uma raiz assim e cortar. Coisas possíveis de serem feitas, tá? Siga por caminhos possíveis, não por caminhos impossíveis, tá bom? É isso. Olha, só para a gente se divertir, só para a gente ver que a vida é bela, né? Vamos ver como fica o limite dessa função em termos de gráfico. Em termos de gráfico. Vamos ver. Ó. Tá vendo aí? Esse é o gráfico da minha função. Esta função, ó, tá vendo a minha função bem aqui, ó? Bem aqui, ó. Raiz de x menos raiz de y sobre x menos y. O gráfico dela é esse, ó. Ela só está definida no primeiro quadrante. E ela tem um rasgo aqui, ó. É uma superfície rasgada justamente na diagonal do primeiro quadrante. Ali embaixo é a diagonal. Então, esse é o gráfico dela. Tá? O ponto 1 é esse ponto vermelho, onde eu quero calcular o limite da minha função. Meio é o valor do limite. O ponto que estaria no gráfico seria esse ponto aqui, ó, tá? É isso que acontece graficamente. Olhem aqui uma coisa, ó. Olhem isso aqui. Estão vendo aí? Aí está o gráfico da minha função. Aqui está o ponto de acumulação do domínio, o 1, que é o ponto onde eu quero calcular o limite. Olhem esse ponto azul aqui. Olhem esse ponto azul. Esse ponto azul, sabe o que ele vai fazer? Olha o ponto azul aqui. Olha a imagem dele. A imagem dele está bem aqui, ó, perto do 3 sobre 2. Olha o limite que está aqui, meio, ó. Então, aqui eu tenho um ponto azul. A imagem do ponto azul está aqui. Olhem o que vai acontecer. Esse ponto azul, ele vai se aproximar do ponto vermelho, do ponto de acumulação. E conforme ele for se aproximando, vamos ver para onde vão as imagens dele.
As imagens deles têm que tender para o meio. Se o ponto azul tender para o ponto onde eu quero calcular o limite, que é o 1, 1, as imagens deles têm que tender para o limite. É isso que é limite. Olhem aí, olha. Viram? Conforme o ponto azul foi se aproximando do ponto 1, 1, as imagens dele foi se aproximando do meio. É isso que é o limite. Vocês conseguiram perceber ou foi muito rápido? Vamos na câmera lenta agora, ó. Eu fazer, ó, tá aqui. Ó o ponto azul indo em direção ao ponto 1, 1. Olha as imagens dele para onde estão indo, ó. Bora mais. Olha lá, ó. Olha o ponto azul se aproximando, olha as imagens. É isso. E isso vai acontecer por qualquer caminho que o ponto azul faça. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui o ponto azul, ele vai se aproximar de novo do ponto vermelho. A imagem dele, por enquanto, está sendo 1 aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Ó, o ponto azul, ele seguiu em direção ao ponto vermelho, mas dando uma volta lá, ó. Ele seguiu por cima de uma parábola. Eu fiz ser uma parábola, sabe? Olha o que acontece, ó, de novo, vamos voltar aqui. Olha, devagar. Tá lá o ponto azul, ó, o ponto azul indo, ó. O ponto azul está indo lá. E as imagens dele, ó, já estão chegando aqui no meio. Aí, ó, as imagens passaram do meio, desceram aqui, ó. Ele está lá. Aí ele vai se aproximar mais ainda, está se aproximando. As imagens já estão voltando para o meio, ó. E conforme ele se aproxima mais e mais do 1, 1, as imagens vão aqui ficando perto. É isso que é o limite, tá? É isso que é o limite, tá bom? Então, pessoal, moral da história, repetindo. Quando eu quero calcular o limite de uma função em um ponto que não está no domínio dela, não dá para eu substituir o ponto nela, vai dar 0 sobre 0. Eu vou em busca de uma outra função igual a ela, em todos os pontos do domínio dela. Mas que essa outra função seja contínua naquele ponto. Então, os limites delas são iguais. Então, eu posso calcular o limite. Olha só, pessoal. Vejam, eu fui calcular esse limite aqui, e aí eu peguei e fui em busca da minha outra função. Mas nós não vamos fazer isso assim, tá? Nós vamos fazer essa busca pela essa outra função que nem lá no cálculo 1. Olha como a gente vai fazer, olha. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer assim. Eu quero calcular esse limite aqui. O substituído é o 0 sobre 0, é uma indeterminação. Então, esse limite vai ser igual ao limite xy. É assim que é para vocês fazerem. Se aparecer na lista, na prova, tá? Menos raiz de y sobre x menos y, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Tá? Ou seja, isso que eu fiz aqui, eu faço aqui já no limite, tá bom? Então, isso aqui vai ser o limite, xy tendendo para 1, 1, né? Quanto dá esse produto? Produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ficar isso aqui, ó. Tá? Esse com aquele. Tá? Isso aqui vai ser o limite, xy tendendo para 1, 1. Isso aqui vai sumir com a raiz. Tá? É assim que a gente vai fazer, tá bom? Esse corta com esse. Isso aqui, então, é igual ao limite xy tendendo para 1, 1. De 1 sobre... olha, achei minha função contínua, graças a Deus. Agora é só substituir.
tá? Pronto, ganhei 2 pontos, né? Ganhei 2 pontos, é assim. Nós vamos fazer desse jeito, tá? Vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. Um que está nas notas aí de aula. Bora ver aqui, cadê? Olha, por favor. Aí, ó. Esse aí, ó. Vamos calcular esse limite aí, ó. Tá? Esse limite. Vamos calcular esse limite aí. Limite de x ao quadrado menos y quadrado mais 2y menos 1 sobre y menos x, não, x menos y, né? X menos y mais 1, quando xy tende para 1, 2. Está aí esse limite. Olha, se eu for substituir, o x é 1, o y é 2. Então, 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 1. E 1 menos 2 mais 1. Aqui vai ficar 1 menos 4 mais 4 menos 1. E aqui vai ficar 1 mais 1, 2 menos 2. Aqui esse corta com esse com esse, vai ficar 0 sobre 0. 2 menos 2 é 0. Então, é uma indeterminação mesmo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em busca da minha função contínua que seja igual a essa. Em busca da minha função contínua nesse ponto que seja igual a essa. Como é que é essa minha busca? Eu simplifico, fatoro, racionalizo, né? Coisas possíveis, coisas possíveis. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu vou fazer. Já vou fazer que nem eu fiz ali. Ó. É o limite xy tendendo para 1, 2, x quadrado. Eu vou pôr o menos em evidência. Y quadrado menos 2y mais 1, né? Eu pus um menos em evidência. Aqui fica mais, aqui fica menos, aqui fica mais. Tá? Vou pôr o menos em evidência também. Dá isso aí. Então, isso aqui vai ficar o limite. Xy tendendo para 1, 2. Aqui vai ficar x ao quadrado. Eu observo que aqui é um quadrado perfeito. Isso aí tem um menos aqui, né? Isso aí é y menos 1 ao quadrado, concorda? Olha, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X menos y menos 1. Isso aqui vai ser igual ao limite xy tendendo para 1, 2. Olha, uma diferença de quadrados, olha. Uma diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, aqui vai ser x menos y menos 1 vezes x mais y menos 1. Né? Produto da soma pela diferença. E aqui deixa como está. Ó, este corta com este. E aí, então, vai ficar o limite xy 1, 2, daquilo lá. X, não precisa daquele parênteses, y menos 1. Achei a minha função, olha. Achei a minha função que é igual a esta e que é contínua nesse ponto. Só substituir. 1 mais 2 menos 1. Corta, corta, 2. Pronto. Toda sequência de ponto que converge para o 1, 2, esta função leva essa sequência numa sequência de números que converge para o 2. Tá? É isso. Nossa segunda situação sobre limite. Na próxima aula vamos ver as 3 outras, tá? Tá bom, por hoje tá bom.